Olá pessoal, estamos aqui hoje para a gravação de mais um episódio do EvexCast. Eu, André Bax. Ei Valéria, tudo bem? Estamos aí juntos de novo, mais um, né? Mais um. Gente, hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Thaís Caputo. Olá, Thaís. Olá, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Pois é, e hoje a gente vai trazer um conteúdo muito importante para você, empresário e empresária. E nós vamos começar aqui, a Thaís, ela é consultora de imagem, especialista na parte de posicionamento, não é isso, Thaís? Conta um pouquinho pra gente. Exatamente. Consultora de imagem, especialista em posicionamento de marcas pessoais. Muito bom. E marca pessoal é o que esse negócio de marca pessoal? É tatuagem? É marquinha de nascença? Como é que é esse negócio? Explica pra gente, Então, nós vamos ter que decidir por onde a gente quer começar. Se a gente quer começar lá de trás ou se a gente já vai começar desse ponto de partida. Mas vamos lá. Começa do início, vai. Vamos começar do começo, né? A Como história se é diz. longa. Mas vamos lá. Nem sempre fui consultora de imagem. Antes de ser consultora de imagem, eu me formei em administração de empresas, aí fiz pós-graduação em marketing e comunicação, fiz cursos na área de desenvolvimento de pessoas, então eu trabalhei quase 15 anos no mundo corporativo, com marketing, liderança, processo e um monte de coisa. Só que a minha paixão sempre foi relacionada à parte de moda, não moda como tendência, mas moda no sentido de estética, do belo, desde pequenininha lá atrás. Porque minha mãe, minha avó, minha bisavó, todo mundo era ali artista na costura e eu pequenininha ganhava os tecidos ali pra ficar fazendo roupinha para as bonecas, né? Pra boneca porque era uma na época, né? Mas a minha paixão, ela não era a costura em si, era ficar produzindo a boneca. Porque eu sempre gostei do que é belo, de chegar no ambiente, ver bonito, olhar a estética mesmo. Então eu ficava fazendo isso pra boneca. E aí eu cresci, me desconectei disso, fui para as outras áreas, mas eu sempre gostei do que eu fazia. Porém, dentro de mim tinha aquela coisa, eu ainda não amo, ainda não tô fazendo o que eu vim fazer aqui. E ficava naquela inquietação. Então, por isso os cursos de desenvolvimento de pessoas também, porque eu queria me encontrar meu propósito, e eu busquei muito e não encontrava. Até que um dia a vida colocou isso pra mim, e aí eu me reconectei com isso. Então foi em 2018, começou ali a época do Instagram, né? Antes disso, em 2018 começou a consultoria de imagem aparecendo mais ali no Instagram, e eu falei, olha que legal. Aí fiz primeiro, contratei um curso, uma pessoa pra fazer o meu teste de coloração pessoal. Fiz e aí eu coloquei na minha listinha de metas ali, fazer o curso de consultoria de imagem. E ficou. Quando foi em 2021, apareceu de novo, aí eu falei, tá na hora de fazer algo novo. Aí comecei a estudar. Mas comecei a estudar pra mim. Só que quando eu comecei a estudar, pra mim era como se eu estivesse assistindo uma novela. Eu ficava assistindo aquele filme ali, ficava horas, e vi o tanto que aquilo me deixava feliz. E eu falei, bom, então vou começar a trabalhar com isso, vou fazer em paralelo. Se não funcionar, fiz o curso pra mim. E aí pandemia coincidiu de sair do trabalho que eu tava. E aí eu falei, bom, então é uma oportunidade, porque, né, quando que eu ia ficar de novo sem ter um trabalho formal? E aí comecei a fazer a consultoria de imagem, e quando eu comecei, eu falei, achei. Olha então isso. Eu falo que eu busquei, e chegou uma hora que a vida falou, tá aqui, minha filha, é isso que você vai fazer. E aí eu vi que era isso, porque eu acordava muito feliz, eu queria aprender aquilo. Então eu comecei, foi final de 2021, eu fiz essa transição de carreira. E aí comecei com a consultoria de imagem. Só que eu falo que às vezes tudo na vida tem um propósito, a gente não entende o que é até aquilo ficar claro, né? E aí eu falava assim, gente, por que eu fiz tudo isso, né? Passei por administração de empresas, estudei marketing, estudei desenvolvimento de pessoas. Aí no meio da consultoria, eu comecei a ver o meu perfil no Instagram e falar assim, não tá legal, tem alguma coisa que não tá encaixando aqui. E comecei a estudar outros perfis, ali a estética do Instagram. E aí fui vendo, fui pesquisando, eu sempre gostei muito de entender a fundo as coisas, fui pesquisando. E aí chegou um ponto que eu comecei a descobrir sobre arquétipos, sobre posicionamento, e aí eu fui estudando isso e fiz
primeira mudança para o meu perfil. Fiz mentorias em cima disso. E aí, quando eu fiz essa mudança para o meu perfil, eu entendi que eu podia juntar todo o meu histórico de marketing, de administração, de desenvolvimento de pessoas com a consultoria de imagem. E foi aí, então, que eu juntei as duas coisas, a consultoria de imagem com o posicionamento de marca pessoal. Porque o que é o posicionamento? O posicionamento, ele tá ligado ao marketing, ele é o seu brand, né, a sua marca pessoal, só que ele parte de um princípio de um autoconhecimento. Porque quando a gente pensa em marca pessoal, ele antecede aquilo que a gente vê no Instagram, é a comunicação, mas o posicionamento, ele antecede isso, porque ele é o raciocínio de quem você como você se comunica, o que a sua marca representa, o que você faz, quem é seu cliente. Então ele entra primeiro no autoconhecimento, que vai na questão dos arquétipos, para depois então a gente pensar nas outras coisas. E aí junta tudo. Foi onde eu falo que eu consolidei tudo e virou esse produto, né? Essa consultoria, que hoje eu tenho tanto a parte da imagem pessoal, mas essa parte da marca pessoal, que é o diferencial aí hoje. Agora eu entendi. Porque na hora que eu perguntei, que eu falei esse negócio de marca pessoal, é o quê? Uma tatuagem? Não, é a nossa representação, como que a gente se coloca pro mundo, né? Exatamente. Como que o mundo percebe a gente. Essa é a nossa marca pessoal. Exatamente. É quem você é, resumindo. Quem você é, como você gostaria de ser percebido. E acontece muito das pessoas não fazerem ideia de quem ela é, de como transmitir essa marca, essa imagem? Totalmente, porque a gente sempre vai transmitir uma imagem, só que muitas vezes a gente não tem consciência daquilo que a gente está transmitindo. E pode ter um ruído na nossa imagem. Eu gosto muito de dar exemplos. Outro dia eu fui fazer a consultoria de uma cliente, e aí quando eu olhei o Instagram dela, ela trazia ali alguns elementos mais românticos. Então, quando eu olhava a imagem, tinha uns vestidos com babados, com flores. E a mensagem que ela comunicava era uma mulher mais doce, mais romântica. E aí eu fui fazer o estudo do posicionamento dela. Quando a gente fez esse estudo da personalidade, ela falava muito pra mim que gostava de cuidar das pessoas. Isso representa determinado arquétipo. Só que às vezes até a nossa fala, a gente não tem tanta clareza do que a gente quer dizer com aquilo. E aí entra um trabalho de investigação. E aí, fazendo essa investigação dela, nós descobrimos que ela não era aquela mulher doce, fofinha como ela representava. Ela era uma mulher mais forte, uma mulher muito determinada, de atitude, que tinha um arquétipo ali que a gente chama do herói. Arquétipos são como personalidades, né? Personagens, vamos dizer assim, mas ele precisa ser real, ele precisa ser, de fato, aquilo que nos representa. E aí a gente foi identificar que aquele posicionamento dela não tinha nada a ver com quem ela era. E aí quando a gente faz essa investigação, a gente traz isso, a gente entra nesse processo de descoberta até para entender esse cuidado que ela tinha no sentido do herói, é um sentido de proteção, é um sentido de eu quero salvar o outro, é mais nesse sentido. E não naquele sentido de um cuidado maternal, da mãe que cuida ali da criança, de que faz, de que serve, não era isso. Não é curativo, né? Não é curativo. É de salvar mesmo. Né? É de salvar, é de ajudar o outro nesse sentido. E aí, quando a gente descobre, a gente faz o alinhamento. Então, o alinhamento, ele vai desde a identidade visual ali do perfil. Por exemplo, quais são as cores que ela vai utilizar no perfil? Se a gente está falando de uma personalidade mais forte, uma personalidade que é mais determinada, que é igual ela é uma empreendedora, uma empresária, de muita ação, muito realizadora, um perfil dominante, a gente está falando de quê? De quais cores? Né? Tende a ser cores mais fortes, tende a ser fontes mais fortes, músicas com mais presença e a roupa, e a gente vem ajustando isso, porque aí já não cabe mais aqueles elementos com tanta suavidade, porque isso é uma distorção da identidade, mas aí é um trabalho muito sério, porque eu preciso entender com a pessoa se ela sustenta isso. Por que tem esse ruído? Às vezes eu ia te perguntar isso, porque, né, aqui a gente não trabalha com arquétipo, mas a gente trabalha com DISC, que é a parte de perfil e que acaba ou não também tem aí, né, abrem algumas ramificações do DISC para isso. E muitas vezes a gente percebe um sofrimento quando a pessoa está desconectada daquilo que ela é. Totalmente. Né? E a gente vê isso.
né? E é interessante isso, gente, eu estou falando isso porque eu estou fazendo um trabalho, né, de posicionamento com a Thaís. Em breve, né, não sei se vai ser a mesma, se vai ser outra Valéria nas redes, mas é muito bacana porque a gente vai percebendo isso, né? Já aconteceu da gente pegar aqui empresários e empresárias, principalmente, estou lembrando de uma aqui especificamente, que a pessoa estava muito desconectada do negócio, porque ela estava fazendo uma coisa que não tinha nada a ver com o perfil, com os valores dela. Apareceu uma oportunidade de abrir um negócio e ela embarcou na oportunidade, mas era uma coisa que não estava, inclusive, dando resultado, e a gente foi ver que era por isso. Porque não era de verdade o que ela queria fazer, ela não estava se posicionando, né, da maneira correta para ser ali a dona de um negócio do segmento que era, porque até isso, né, a pessoa também precisa de entender, que às vezes causa sofrimento, até para o próprio resultado. E essa questão que você está falando é muito interessante, porque dependendo do que você faz, a imagem que você passa, porque hoje em dia todo mundo tem que se vender, né? E principalmente através de redes sociais, ou que seja em eventos que a gente participa, ou dependendo do tipo de cliente que você vai visitar, né? Não é só para empresário, né? É para todo mundo. E isso é interessante. Eu falo o seguinte, que não adianta a gente ser competente, não adianta a gente ter uma bagagem, a gente ter todo o estudo, se a gente não conseguir mostrar isso. Sim. Porque não está escrito na testa, né? Eu sou competente, eu sou inteligente, eu tenho conhecimento. Se a gente não demonstrar isso, como é que a gente vai ter essa oportunidade de mostrar o trabalho para o outro? Então, a nossa imagem, ela atrai, ela é capaz de abrir portas, de gerar conexão. Eu falo muito que a imagem, a gente trabalha ela por duas frentes. Tem aquele cliente que chega porque ele quer se sentir mais bonito, quer se sentir mais valorizado, quer gostar mais daquilo que vê ali no espelho, né? Então, esse vem no sentido ali da autoestima, do amor próprio, de se sentir mais valorizado. Mas a gente tem outra frente, que é o lado profissional, que é a pessoa que entende que a imagem pessoal vai fazer ela ganhar mais dinheiro. Vai abrir portas para o network, vai abrir portas para gerar mais credibilidade, para autoridade. Então, eu falo que são esses dois vieses, o pessoal e o profissional. Mas, assim, essa coisa eu sinto que eu tenho dificuldade com isso. Inclusive, você já me falou isso, né? Foi muito interessante que a primeira vez que você foi participar, acho que foi do jantar, né? Que você foi com a gente. E aí, eu que dei a palestra no jantar. Aí, a primeira coisa que você falou comigo depois foi, André do céu, a gente precisa trabalhar essa imagem sua, né? Porque você não passa isso, que não tinha nem ideia né? Dessa competência e tal, tudo mais. Aí eu falei, bom, tá na hora de trabalhar isso, né? E é muito interessante, porque eu nunca tinha pensado nisso, né? A minha vida foi um negócio interessante, porque foi assim, eu passei mais de 20 anos da minha vida num shape, que era trabalhar de terno e gravata. Todo dia. Porque era funcionário de banco, né? Diretor de banco e tal. Então, aquela coisa, né? Terno. Então, você cria aquele padrão, né? Beleza. O dia que eu tirei esse padrão, pergunta pra Valéria pra você ver que coisa, né? Eu todo dia olhava pra ela e falava assim, eu tô uma marmota, né? Eu tô parecendo... Por quê? Porque era outra identidade, sabe? Você ficou perdido, né? Sim. E é engraçado e é interessante isso, né? Porque teve um dia que eu lembro, ele falou assim, eu vou deixar 2 ternos. Porque ele tinha guarda-roupa de terno. Vou deixar 2 ternos, porque só vou usar casamento. Ele tirou aqui tanto de terno. E aí, eu acho que tudo é do momento também, né? De mudança e tal. Tipo assim, eu não quero isso mais. Eu vou andar de camiseta, de jeans, Steve Jobs, né? Estilo. E assim, tem hora que é ok, mas tem hora que não. A roupa, assim, representa muita coisa, porque eu entendo que esse momento era como se você tivesse adquirido sua liberdade. Então, você vestir um terno ali era como se lembrasse um momento que você não queria mais. Só que tá, beleza, você tava acostumada a usar um terno, assim, por anos, o dia inteiro. E aí, o que você vai vestir? Pois é, menino. Fica perdido. Foi. Mas foi. Não é a roupa de domingo, né? Era só a roupa de fim de semana. Mas foi. Eu saía no início, né? Isso já tem 10 anos, né? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Então, hoje não. Hoje eu já tô mais tranquilo, né?
Não sei se estou passando, como você disse, eu acredito que precisa melhorar mais, né? Precisa ajustar, precisa melhorar, precisa emagrecer, né? Meta 85 quilos, né? Falar ao vivo assim. Deixar ao vivo registrado. Deixar ao vivo registrado. E eu pretendo... hoje, 1º de março de 2024. Eu pretendo fazer isso esse ano ainda, chegar nessa marca. Né? Meta é meta. Então vamos lá, trabalhar em cima da meta. Mas foi isso que aconteceu. Né? A saída daquele modelo foi a ruptura com aquele modelo inteiro. Aquele modelo André Bach, diretor de banco. Aquele modelo, eu não quero mais mesmo. Você não. Gostava de usar terno? Olha, eu gostava. Eu gostava, né? Me dava muito bem com E ele gostava de então bons ternos, alinhado. Não era qualquer terno, entendeu? Foi mais a questão da situação mesmo, né? Né, trazendo isso. Foi uma mudança de vida. Porque eu cheguei a ter uma síndrome do pânico quando eu era diretor de banco, em 2010. E aí, naquele momento, eu comecei a fazer um trabalho com a psiquiatra, né, que durou 1 ano. E durante esse 1 ano de trabalho com a psiquiatra, eu mapeei uma série de questões que estavam acontecendo na minha vida que me levaram àquela doença, àquela situação que eu passei. Por que eu tive pânico? Né? Por que de uma hora para outra eu entrei naquilo? Tinha uma série de coisas acontecendo que estavam me fazendo muito mal. Uma delas era estar longe de casa, longe da família, longe da Valéria, longe dos meninos. Os meninos, numa fase que um era criança, o outro adolescente, estavam complicados. A Valéria trabalhando full time, né? Às vezes eu tinha que chamar a atenção deles por telefone, era aquela coisa muito chata. E aquilo me adoecia, me entristecia. Eu ficava sozinho no hotel, eu sou canceriano. Nossa. Né? Da junta isso, todo né? sentimental, ficar sozinho. Família, aquela coisa. Eu gosto dessa coisa do calorzinho, do né? Do quentinho. Aí eu passava às vezes 1 mês fora de casa, assim, invariavelmente, né? Vinha fim de semana vinha fim de semana e viajava de novo. Segunda a sexta fora. E outras questões ligadas ao profissional que estavam também me incomodando. Bom, mapeado tudo isso, falei, agora eu preciso romper com esse modelo. Só que eu ainda levei 4 anos para fazer isso, né? Que eu só consegui fazer lá em 2014, né? Definitivamente, assim, falar assim, agora não chega. Então, naquele momento, eu tirei o terno. Isso teve uma simbologia, né? Sim, exatamente. Né? Eu deixei de ser aquela figura, de ter aquele papel que eu estava exercendo. Exato. E era um papel completamente diferente do ponto de vista, até se você fizesse eu imagino, né, porque eu não fiz ainda, mas eu imagino que se você fizesse um arquétipo meu naquele momento, ia dar uma coisa. Hoje vai dar outra, completamente diferente. Por quê? Porque o André Bax, diretor de banco, conhecido no mercado financeiro, é completamente diferente desse André Bax hoje, que trabalha com desenvolvimento humano, desenvolvimento de empresário, completamente diferente, principalmente do ponto de vista da maneira de agir, né, com as pessoas e com o mundo de uma maneira geral, né? Então, assim, uma transformação bem grande, mas ela aconteceu ao longo de 1 ano de trabalho, que eu falo assim, que a doutora Júnia, ela é uma gracinha, né? Eu falo assim, é um anjo que apareceu na minha vida, porque tem aquele psiquiatra, que eu imagino, que está muito ligado em dar remédio, toma esse remédio aqui e tal, não sei o que e tal. Ela não. Ela queria entender o que estava acontecendo. Ela foi quase uma coach na época, né? Foi entender, foi me ajudar a mapear o que estava dando errado, além de dar o remédio, me ajudou a entender o que estava errado. Sim. E realmente estava tudo certo ali o que a gente viu, né? Então foi uma mudança mesmo de estilo de vida, de comportamento. Acaba isso mudando, né? Reflete totalmente. O que acontece? Eu falo que a roupa, eu sempre gostei do vestir, porque eu acho que ele veste a nossa alma. Ele representa a nossa identidade. Então, pra mim, assim, não tem nada melhor do que
Quando você veste aquela roupa que você gosta muito, aí você chega no espelho e você fala assim, uau. Você se sente poderoso, poderosa, assim. Por quê? Porque o que você colocou de fora casou com o que tá dentro. Então, aquilo ali, você veste e fala assim, nossa, e eu vejo isso com o cliente. Porque, às vezes, antes da consultoria, eu sempre peço pro cliente mandar foto das coisas que ele veste. Aí manda as fotos e tal. Gente, dia de compras ou na montagem de looks, na hora que eu coloco o look alinhado com o estilo, eu pego a foto do antes, a foto depois, a expressão do cliente muda. Porque o cliente vira pra mim e fala assim, nossa, isso aqui é minha cara. Por quê? Porque casou com o que tá dentro, representou. A roupa, é como se ela dissesse assim, gente, eu sou essa pessoa aqui, ó. Então, por isso que eu falo que o arquétipo é uma investigação do que tá dentro. A roupa, que é o estilo pessoal, ela tem que estar ligada com o que tá dentro. Se um dos dois não tiver batendo, não estiver conectado, a investigação foi errada. Tem que voltar lá no início para entender o que aconteceu. Então, como você passou por um processo, olha, você passou por uma mudança durante um ano, você fez um acompanhamento, você mudou internamente. Então, a sua roupa, ela também precisava acompanhar isso. Só que, às vezes, você precisa de alguém externo para te ajudar a fazer essa identificação. Por exemplo, essa semana eu estava fazendo uma consultoria de uma cliente, uma gracinha, e ela é uma cliente assim que já está numa fase de vida mais madura, então ela tem 58 anos e fazendo a investigação dos estilos dela, um dos estilos que a gente descobriu é que ela tinha um dramático. E ela é uma pessoa clássica, é o primeiro estilo, o mais clássico, mais tradicional, mais conservador, um estilo mais chique. Mas o terceiro estilo dela era o dramático. E o que é o dramático? O dramático ele tá ligado à arte. Ele é aquela pessoa que gosta de coisas arquitetônicas, que gosta do diferente, de um corte diferenciado, que ele gosta do que é esteticamente, assim, diferenciado mesmo, que sai do padrão. Gente, aí quando ela descobriu isso, a gente foi pro guarda-roupa dela. Ela, Thaís, eu acho que eu sou dramática mesmo. Olha isso, adorei isso. Então isso é muito legal, essa descoberta do quem sou eu. Vai trazendo, isso traz um olhar diferente. E nesse momento, se fosse lá atrás, eu te falaria, André, vamos fazer uma consultoria para identificar seu estilo? Porque pode ser que o estilo ele precisaria ser só adaptado para o ambiente, porque vamos dizer assim, uma pessoa que tem um estilo sofisticado, ela trabalha no mundo corporativo. Ok, ela vai usar terno, se for um trabalho mais formal. Mas e se essa pessoa que tem um estilo sofisticado aposentar e for fazer programas assim só de... sai final de semana no restaurante, vou ao shopping, ou vou fazer um esporte. Essa pessoa vai usar terno? Ela não vai usar, só que ela não deixa de ser sofisticada. Então, como que eu vou pegar o estilo dela e vou adaptar para a realidade dela? Então, por exemplo, nesse caso, um exemplo. Eu poderia trazer uma camisa de linho com uma bermuda. Eu não vou colocar uma t-shirt com uma bermuda jeans e um tênis de academia. A gente vai entender como que eu vou adaptar aquele estilo àquela situação. Eu tive 2 desafios, que foi... Eu tenho 2 terapeutas, gente. Uma é terapeuta mais pro sentido comportamental, mais holística, e a outra trabalha mais mentoria. E o meu desafio foi que as 2 viraram minhas clientes. E eu pensei assim, gente, como é que eu vou fazer consultoria para as minhas terapeutas? A minha psiquiatra virou minha cliente também, você acredita? Gente, pois é. E eu falei assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer essa consultoria para as minhas terapeutas? Eu pensei assim, bom, se eu tiver um resultado positivo com elas, então assim, posso fazer pra qualquer pessoa, né? E pra minha surpresa, uma delas virou pra mim e falou assim, Thaís, a sua consultoria já não é mais imagem, é um trabalho terapêutico. E aí isso, assim, me deu ainda mais estímulo pra entender o quanto o autoconhecimento tá hoje presente no meu trabalho. E a outra fez a consultoria, depois já me contratou de novo e já tá aplicando as mudanças, já indicou. Então eu falo assim que pra mim isso é muito gratificante, porque validou ali, porque são pessoas muito exigentes que estão acostumadas, né? Porque eu falo assim, imagina você fazer autoconhecimento pra sua psiquiatra. A gente fica meio assim, né? E, olha, é muito interessante, porque aconteceu. Né? Aconteceu isso. Porque tem aquela coisa que a gente fala assim, o psicólogo precisa de um psicólogo, o coach precisa de um coach, né? E por aí vai, né? Eu acredito que uma pessoa que trabalha com imagem, estilo, e também, você também precisou, né? Em determinado momento, você está falando que tem 2 aí, né? Mas são áreas diferentes. Agora, tem 2 terapeutas. Eu queria te perguntar,
queria te perguntar uma coisa que é assim. Como o nosso público aqui do EVEX é formado por empresários e empresárias, tá? Qual que é a sua percepção pelo seu trabalho? O que ele gera nessas pessoas em termos de produtividade, de resultado, de mudança nesse sentido? Em termos de produtividade, olha, teria vários aspectos. Por exemplo, se a gente for pensar de forma racional, em termos de produtividade, ali no dia a dia ele ganha tempo. Porque muitas vezes as pessoas elas têm uma dificuldade de escolher a roupa ali no dia a dia. Por exemplo, de comprar. Então a gente pode fazer um cálculo simples. Vários dos meus clientes falam assim, eu odeio comprar roupa, eu odeio sair para comprar roupa. Chega lá no shopping, eu sei o estilo do cliente. Eu já mapeei a vida dele, eu sei o que ele gosta, eu vou rodar na loja pra ele vai chegar, vai estar tudo pronto, tudo separado. E aí, o guarda-roupa dele vai estar preparado para aquilo. Então, no dia a dia dele, ele não vai perder tempo fazendo escolhas. Ele já pegou ali, tem também o encontro da montagem de looks, então eu monto as composições, faço fotos pro cliente. Ele pode só pegar ali, rolou a pastinha, hoje eu escolho isso aqui, hoje eu vou vestir isso aqui. Então ele vai ganhar tempo. Se a gente for pensar em produtividade, ele ganha tempo. Mas isso acontece, né? Tem dia que a gente levanta, né? Se bem comigo isso não acontece, não. Não precisa fazer o Steve Jobs dele. Veste outra roupa. Tudo bem. Aí eu falo, nossa, eu vesti essa roupa hoje, mas não tô bem, né? Aí tem um prejuízo emocional. Porque eu já tive um cliente que foi muito legal. Eu fiz a consultoria de um casal. Foi muito legal, porque eles chegaram, fizeram orçamento comigo, não fecharam. Aí, depois de uma semana, ele me ligou. O marido ligou, Thaís, nós vamos fazer a consultoria. Aí ele virou pra mim e falou assim, olha, essa semana aconteceu uma situação que me fez ver o tanto que era importante. Porque eles foram num casamento, o casal, e a esposa não tinha segurança do que vestir. Então, ela vestiu o que ela tinha do jeito que ela achava, e ela tinha boas peças, mas a combinação, a escolha para o momento, ela se vestiu. Quando chegou lá, ela se sentiu mal, ela se sentiu inadequada. Vem um sentimento, às vezes, de inferioridade. E aí o marido, quando viu a esposa sentindo isso, ele viu o tanto que aquilo era um sofrimento. Então eu falo que muito mais do que a produtividade, a gente não imagina que as pessoas sofrem. E as pessoas não falam disso. Pois é, e aí assim, eu fico imaginando o seguinte, a partir do momento que a pessoa faz esse trabalho, e aí ela passa a se sentir bem, aumenta o quê? Autoestima. Confiança. Segurança. E talvez isso vai refletir positivamente no trabalho. Totalmente. Tem uma outra mensagem que eu recebi, tem duas mensagens, adoro contar casos, gente. Mas é ótimo. Eu recebi uma mensagem assim, eu até gravei, tem até no meu Instagram nos depoimentos, ela dizia assim, Thaís, fui na reunião com fulana, e eu me senti tão bem diante daquela mulherada, mas antes eu me senti inferior. Então, imagina para uma pessoa que chega numa reunião, que ela se sente deslocada, ela chega, ela observa as pessoas bem vestidas e ela não se sente à altura. Você acha que ela vai fazer bons negócios? Ela vai se sentir à vontade para chegar perto de alguém para conversar? Ela vai ter confiança para falar do trabalho dela? Não vai. E aí outra pessoa, que agora é recente, ela é da área do comércio, vende produto, e aí ela falou comigo, Thaís, depois da consultoria eu tô vendendo o produto X, que tem um ticket mais alto, com muito mais facilidade. Então ele vai entrar em todos esses aspectos. E engraçado, né? Porque eu já falei isso, acho que eu falei isso com você, que até pouco tempo, duas coisas que eu tinha muita resistência, era personal organizer, que eu falava assim, que frescura, alguém vai poder arrumar, né, minhas gavetas, organizar, até que a gente foi mudar, e o André, pelo amor de Deus, contrata, nossa, a Raquel e tal. E aí eu entendi o que era, porque até então eu via as pessoas fazendo, eu falava, como assim a pessoa vai vir, né? Que frescura é essa? Que frescura é essa? Eu falava isso. Mas por quê? Quando a gente não conhece, ou a gente não entendeu, ou não experimentou, então, ok, né? E a consultoria de imagem, por um tempo era a mesma coisa. Até porque é uma coisa nova, vamos dizer assim, também, né? E aí, eu durante o tempo falava assim, não. Mas aí a gente começa a ver
principalmente os resultados, né, no meio que a gente está. E quando você fala dessa questão, eu fico pensando, né, quando você fala que também é terapêutico, por conta desse autoconhecimento e o tanto que ajuda realmente as pessoas, não só a se posicionarem, mas essa mudança, né, essa descoberta. Totalmente. Então, isso é muito legal. E se a gente for pensar, na nossa história, não sei se vocês viveram isso, mas muitas pessoas viveram isso, que existe aquele pensamento de que roupa é futilidade. Na minha casa, na minha família, o conhecimento sempre foi muito valorizado. Então, você poderia gastar num curso, investir num curso, às vezes comprar um móvel para casa, vamos supor, beleza, eu vou pagar 5 mil num sofá, ok, mas pagar 5 mil em roupa, 5 mil numa consultoria, existe aquele pensamento, nossa, estou jogando dinheiro fora. Porque a gente não associa isso que é ao nosso bem-estar. Então, às vezes, a gente não se dá permissão de investir. Eu lembro que lá atrás, eu falei isso numa palestra e muita gente veio conversar comigo. Na minha infância, a gente não tinha acesso a muitas coisas. As roupas, a maioria era de promoção e a gente ficava feliz. Eu lembro, gente, quando eu era criança, uma vez eu contei na minha blusa, assim, ó, na minha gaveta, eu tinha 7 blusas. E eu falei assim, nossa, eu tenho 7 blusas. Gente, olha isso. Então a gente não tem essa permissão, a gente acha que, eu vou jogar dinheiro fora, é supérfluo, mas quando a gente vira a chave e se dá essa permissão, porque é uma coisa que vai me fazer sentir bem, vai me fazer sentir mais confiante, me sentir melhor comigo, vai me gerar mais resultado, por que eu não vou investir em mim? E essa parte que você tá falando das roupas, e eu tô falando isso porque eu já vi isso muito acontecer, e aí vem de família também. Tem gente que fala assim, não, mas vou comprar, sei lá, uma blusa de R$500, não, mas vou comprar 5 de 100, né? E vou ter não sei quantas cores, vou variar, e às vezes, né, tanto da imagem mesmo, porque não quer dizer que é só preço. Mas às vezes a durabilidade, a imagem, uma peça mais fina, que às vezes, né, vai transmitir. A qualidade, né? Eu falo já que vi assim, muito isso acontecer. Mas é fato isso. Eu, assim, sou super a favor de um guarda-roupa mais sucinto com mais qualidade. Por quê? Vamos supor que eu vou falar assim, Valéria, decora a minha casa, deixa a minha casa mais bonita. Se você for lá em casa e for arrumar com o que tem, você vai mudar as coisas de lugar, você vai organizar, mas vai ficar mais bonito. Do seu jeito. Do meu jeito. Mas, se você puder ir lá, aí você vai, vamos supor que você vai colocar um sofá novo, você vai decorar uma parede, você vai comprar uns acessórios bonitos, você vai colocar um espelho. Então, o resultado final da minha casa, ele vai ficar muito diferente. A mesma coisa com a roupa. Então, é possível iniciar uma mudança com o que a pessoa tem? É possível. Mas se tiver as peças certas, o resultado final, ele fica muito mais bonito. E aí, o que são essas peças certas? É a gente olhar o que tá de tamanho adequado no corpo, é olhar um bom tecido, é olhar um bom caimento, o aviamento, porque às vezes a gente vai pegar uma blusa de alcinha, aí a presilha da blusa é aquela coisa que você olha, assim, não tem qualidade nenhuma, aí já escurece na primeira lavagem, jogou dinheiro fora, porque quando a gente pensa, se uma roupa é cara ou barata, depende a quantidade de vezes que você usou aquela roupa. Vamos supor que você, né, comprou uma calça ali que custou R$500, vamos dar esse exemplo. Se você usou ela 100 vezes durante o ano, R$5 a usada? Isso? Matemática tá boa? R$5 a usada. Mas se você comprou ali uma blusa de R$50 e era o exemplo da calça, né? Comprou uma calça de R$50 e usou ela 2 vezes. Porque você não gostou, porque não ficou bonita. Custou 25. Então, é o custo por estragou, uso. Ela estragou, deu bolinha, é o custo por uso. Arrebentou um fecho. Isso é interessante, você tá falando. Acontece. Quando eu ganhei o João tá com 23 anos e deve ter 1 ano e pouco. Quando eu ganhei o João, porque ele nasceu 3 de maio, logo depois foi Dia das Mães. E aí eu tava, no hospital, o André foi e comprou uma roupa pra mim, uma calça, uma blusa. Na época era Vidbula, né? Você acredita que até 1 ano e pouco eu tinha uma calça preta, linda minha calça, com cinta fivela. Eu tirei porque a Joana queimou ela embaixo. Mas assim, era um tecido lindo, a calça legal, tipo flare, mas não era essa grandona. Então assim, foi uma calça que eu usei 20 anos. Isso é maravilhoso. E eu usava muito, porque eu adorava a calça.
Aqui aconteceu comigo isso Vestia bem. recente. Eu comprei uma calça e eu gosto muito, eu sempre falo, eu gosto muito de roupa da Zara, porque eu acho que a Zara ela tem um custo-benefício muito legal, porque ela tem um corte bom, ela tem um tecido que é interessante e ela, assim, tem um preço intermediário. Eu comprei uma calça preta, eu usei tanto essa calça, chegou ao ponto do tecido acabar, eu ter que desfazer da calça, eu fui lá e comprei outra igual. Ou seja, foi uma boa compra. Agora, também existe uma ilusão de que marca, porque de marca é bom. Nem sempre. Gente, nem sempre. Eu já cansei de pegar coisa em guarda-roupa de cliente de marcas caríssimas e que o tecido é horrível e que, assim, não traduz elegância nenhuma. Nossa, eu lembro que eu dei o André, não falando que a marca não tem coisa boa, que tem também, uma camisa branca, polo, pro Réveillon, já tem muitos anos isso, da Lacoste. Na hora que lavou, parecia que virou duas, assim, de tamanho, ficou toda esquisita. Você lembra disso? Né? A camisa Você de levou pra tempo. trocar? Você acredita que não? Ficou feio e tirei. Porque eu sempre falo, Devia gente, levar guarda a e falar, etiqueta e leva pra trocar. Eu sempre falo isso com as minhas clientes, porque assim, não é normal você comprar uma blusa e ela estraga na primeira lavagem. Pois Ainda é. mais uma Ainda coisa mais cara, uma marca de cara, que não é barata. Cara, né? Exato. Que era para durar e não é, inclusive, isso. o que a gente conhece da marca. Exato. Né? Alguma coisa uma deu errado boa. ali. Sim, exatamente. Alguma coisa deu errado ali. Ó, duas Né? coisas que eu falo. Não jogue a etiqueta fora. Não jogue a notinha fora. Você fala, guarda, tira foto, porque isso pode acontecer. E Olha outra, antes só. de lavar, sempre olha a etiqueta da roupa. Porque às vezes tá lá escrito, não pode colocar na máquina, não pode colocar em secadora, não pode lavar com água quente. Aí a gente, né? Não, olha. Outro dia aconteceu isso com a minha cliente. A gente comprou, foi na Zara, um colete. Na primeira lavada, o colete forro estragou tudo. Eu fiquei com dó. Falei, gente, não é normal. Leva lá. Ela pegou, levou. Na hora eles trocaram. Olha Então só. isso que tem que acontecer, porque também, Sim. né? Claro, É. bacana. Mas, gente, é um negócio assim, né? Eu fico sempre olhando, né, para esse tipo de trabalho como algo que muda uma situação, que muda uma realidade, muda uma vida, né? Porque a gente já viu algumas pessoas, né, que começaram um trabalho, né, ou com você ou com outra pessoa que tem a mesma atividade e tal, tudo mais, mas a hora que aquela pessoa ela chega no ambiente e os outros reconhecem isso, porque tem muita gente que reconhece, fala, nossa fulana, você tá diferente, né? E isso promove um movimento na pessoa, né, que parece que a pessoa se ilumina, né? Você até falou disso aí. Sim. E é muito interessante esse tipo de coisa. Às vezes, dentro do nosso trabalho, a gente fica observando muitas vezes como ajudar um cliente a mudar alguma situação que ele está passando, que ela está passando ali. A Valéria até comentou de uma cliente dela que estava deslocada ali. Outro dia eu estava conversando com a cliente e a gente estava falando sobre ambiente, né? Então, que ela está no ambiente que o ambiente não está favorecendo o trabalho dela, né? Então eu falei com ela, olha, sai daí, né? Ou seja, sair daquele ambiente, não que ela vai sair definitivamente, é sair para trabalhar, né? Para mudar de estrutura de ambiente ali. Depois ela falou assim, gente, mas que maravilha, porque uma coisa tão simples mas faz uma diferença tão grande, né? Porque a gente tem isso, né? A gente tem essa coisa de papéis que a gente assume no dia a dia da gente e que para cada papel pede uma situação diferente. Sim. Né? Pede uma... Igual, por exemplo, a gente está falando aqui de estilo, né? De roupa, né? Acessórios e tal, tudo mais. Eu acho que deve aparecer aí nessa consultoria sua você outras vai saber coisas, daqui a né? pouco. Daqui a pouco eu vou saber porque vai chegar a minha hora, né? Vai chegar a hora, vai chegar a conta. E aqui, já está combinado. Já tá combinado. E abrindo, né, um parênteses aí. E na hora que você vê também a Valéria empenhada nisso, fazendo as mudanças, aí você vai falar, eu quero fazer logo. Porque sente diferença.
Não vou ficar para trás, não, né? Afinal de contas, tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Mas o que acontece que eu vejo? Essa mudança de ambiente, ela somada a um trabalho desse, deve potencializar ainda mais o resultado. Muito, Né? Então, muitas vezes a gente vê assim, a pessoa está sofrendo, a pessoa não está no ambiente correto, a pessoa não está assumindo um papel correto, né? Porque aí entra para outras áreas, né? Vai para constelação, vai para outras coisas que a pessoa está no papel errado na vida dela, né? E isso causa sofrimento. Né? Então, esse encontro deve ser, sei lá, a mesma coisa do que turbinar a pessoa, né? É maravilhoso. Dá uma turbinada na pessoa, né? É maravilhoso. Eu falo que assim, eu tenho uma outra cliente, outro caso, que quando ela me mandou as fotos, ela tava com uma imagem mais infantilizada. E falando isso assim, com todo o amor do mundo, sem julgar. Mas ela tava nesse momento. E quando eu fui entender ali ela, fazer a investigação do material dela, eu vi que ela era uma mulher forte. E aí a gente fez o ajuste do estilo dela, trazendo, ela se vestia com um romantismo em excesso, ela tinha assim esse estilo romântico, mas não tanto quanto ela estava trazendo. E ela estava trazendo esse estilo romântico em excesso porque era uma forma uma fuga da personalidade, no sentido de querer agradar as pessoas e trazendo um lado mais submisso. Aí quando a gente fez esse ajuste, a gente trouxe o estilo dela, a gente trouxe aquela questão da personalidade dela, e ela assim é uma mulher questionadora, ela é uma mulher determinada, assim, mais forte. A gente fez esse alinhamento, foi maravilhoso ver isso, porque quando tá desconectado, parece que você olha pra pessoa, parece que ela tá fantasiada. Na hora que encaixa, intuitivamente você fala assim, gente, encaixou ali, ó, tipo a roupa vestiu. E aí, tempos depois eu encontrei com ela, e foi a terapeuta dela que me indicou. Tempos depois eu encontrei com ela, ela falou assim, Thaís, eu não sei o que acontece. A gente muda a roupa e muda aqui dentro. E ela me falou isso. E pra mim, assim, escutar essas coisas assim, eu acho maravilhoso. Assim. Com certeza, são depoimentos muito legais, né? Que mostram o trabalho. É muito bacana. A gente vê essa mudança nas pessoas, é muito gostoso, é muito bacana. Agora acontece uma outra coisa também, que é um outro ponto. Porque dependendo do ambiente que você tiver, você vai fazer essa mudança e você vai escutar, pra que isso tudo? Tá indo pra uma festa? Pra que você tá vestindo assim? Pra que você vai sair chique assim? Porque às vezes... Você vai hoje? Exatamente, porque às vezes pra quem tá num ambiente... Você não escuta, não. Não, de vez em quando ele fala assim, olha, você vai hoje. Às vezes pra quem tá num ambiente que não é saudável, se tá rodeado ali por pessoas que não são maduras, é mais fácil a pessoa querer diminuir a outra, né? Querer que a outra fique no mesmo lugar, porque se a outra cresce, ela fica incomodada, ela tem que crescer junto. Então, às vezes a pessoa vai ali mudar, se ela persiste, tempos depois tá todo mundo se vestindo bem. Sim. Tá todo mundo ali contaminado positivamente. Então, influencia no ambiente com toda certeza. Sim, e essa questão do ambiente já aconteceu, né, várias vezes aqui. A gente tem empresários, às vezes de sucesso, de sucesso aí financeiro e do negócio mesmo. E que eu vou colocar agora, pensando até nas pessoas, né? Que se fossem pessoas que fizessem uma consultoria de imagem, teriam uma outra visão frente aos negócios, mas ao mesmo tempo que pessoas que relataram isso pra gente. Tipo assim, eu cresci. Comprei meu primeiro carro zero. Aí, família, amigos, nossa, tá ganhando dinheiro, tá muito rico, demais, acontece demais. Esse negócio seu é só trabalho mesmo, até de brincar com a pessoa como se ela estivesse mexendo com alguma coisa ilícita. Isso, já me contaram isso. Sabe? Então, assim, eu não sei, acho que é bizarro mesmo a palavra, de como que o ambiente influencia positivamente ou negativamente em tudo, né? Tudo. Completamente. Mas isso e acaba, se a pessoa que escuta isso aí que você falou, dessa maneira, né? Como a gente já algumas vezes já teve cliente nosso que a gente libertou dessa... Porque isso virou uma prisão para a pessoa. Teve um cliente nosso que ele virou e falou, a empresa dele tinha 30 anos,
mais de 140 funcionários. Ele tinha um sonho de comprar um carro, que era um Corolla, e ele falou que não comprava, que não podia comprar porque os irmãos dele não iam entender. Porque eles continuavam lá naquela situação que ele tinha antes. Aí, num processo lá com a gente, inclusive ele chorou bastante, né? Nesse processo. Foi num treinamento. Num treinamento com nosso. vários empresários. Com vários e foi empresários. muito legal, né? E ele se libertou desse negócio e comprou o carro dele depois e, sabe, gente, merecimento, né? Só que a gente tem essa coisa do ambiente, de novo, falando disso, né? O que acontece? Ao longo da vida, isso vai acontecer com todo mundo. Vão ter pessoas que você gosta, que você ama, que você admira, que são da sua família ou não, que não vão te acompanhar. Sim. Elas vão escolher ficar naquele lugar. Sim. E tá tudo bem. O que precisa entender é assim, eu não preciso deixar de gostar dessa pessoa, mas eu também não preciso deixar de crescer e ser quem eu quero ser, porque ele não foi. Pois é. É uma escolha, né? É uma escolha. É muito interessante, né, esse aspecto. Eu vejo, a gente vê isso acontecer com uma frequência. Na verdade, é bem frequente. É muito forte. E Acontece o tempo todo. Pois é, e essa mesma pessoa que passa por isso, ela às vezes não vai se vestir bem por vergonha, por medo de ser julgada, por medo de não pertencer. Às vezes a pessoa, ela pode, ela quer ter uma coisa boa, sei lá, uma bolsa de marca, que seja um telefone, um iPhone legal, e deixa de ter por conta do outro. Sim, mas essa palavra que a André falou, pra mim faz muito sentido, que é a questão do merecimento. Sim, gente, também. Isso é muito sério, a gente não tem noção do tanto que isso é profundo, do Com tanto certeza. que isso impacta. E precisa de muito autoconhecimento para chegar, às vezes, para entender que você está vivendo sem se dar o merecimento. Exatamente. Né? E isso acontece sim, mas acontece demais. Né? A gente vê casos, nossa, eu ia começar a contar casos disso aqui. Eu tô pensando um monte aqui. Aí tem aquele outro da fábrica de embutidos lá de tipo isopor. De isopor. Né? Teve da área de informática. O pai virou pro menino e falou assim: você nunca vai deixar de ser igual a gente, de mão inchada, né? Como é que é? Você vai comer capinha a vida inteira porque a gente é pobre. Porque a gente é pobre. Aí o menino batalhou, construiu uma carreira numa indústria. Uma empresa bacana. Depois ele saiu da indústria, montou uma pra ele, deu certo. Ele aprendeu e montou pra ele uma. Que bom que ele muito conseguiu legal. romper, né? Porque muita Mas gente ele tava acaba em sofrimento por conta da família. Por conta da família. Do julgamento. Eu falo que muita gente acaba na questão da autodestruição do próprio patrimônio, que não consegue sustentar isso. Exatamente. Exatamente. Gente, isso é muito sério. Esses dias pra trás eu escutei de uma pessoa até muito querida e muito estudiosa, que falou comigo assim: mas porque a gente nasceu pobre, então a gente tem que entender que existe uma limitação. A gente não vai chegar e ter aquilo que as outras pessoas que nasceram ricas têm. Como se todo mundo que ficou rico o Ronaldo começou Fenômeno, assim, né? conta pra ela essa história. O Ronaldo Fenômeno tinha um sonho de jogar no Flamengo. Você sabe por que ele projetou a carreira dele no Cruzeiro e não foi no Flamengo? Porque ele não tinha dinheiro para ir na Gávea treinar. Para sair da casa dele e pegar trem e pegar ônibus para ir treinar. Ele não tinha dinheiro. Então, olha quem ele é hoje. Exatamente. Aí o sujeito tem aqui, compra o Cruzeiro, paga 400 milhões de reais em dinheiro e mais assume um monte de dívida para frente, fora as outras coisas que ele tem. Imagina se ele tivesse problema de autoestima. Pois é. Ia fazer isso como? Se ele falasse, eu nasci pobre, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? Não é, né? Uma das coisas mais interessantes do ser humano é a capacidade de mudança. Sim. Cachorro nasce cachorro, mas cachorro, né? E todos os outros animais vão ser assim. A gente nasce ser humano, morre ser humano, sim, mas a gente transforma a vida da gente ao longo da vida, a gente né? tem, essa capacidade e merece.
Exatamente. Né? Merece ficar bonito, né? Eu falo Merece isso, ficar bem gente. vestido, merece ter uma imagem bacana, merece, gente. Eu falo isso, É gente, muito- que é tão bom, assim, eu falo que a consultoria é revelar belezas. Porque às vezes a gente não sabe explorar aquilo que a gente tem, né? Então, às vezes, um ajustezinho que a gente faz é revelar a beleza ali, porque a gente não tem noção de como que harmonicamente a gente pode revelar aquilo. E eu falo, a gente indo pra uma coisa mais poética, né? Porque o nosso papo já virou completamente, né? É isso. Eu falo assim, o mundo é tudo tão bonito, você olha pro céu maravilhoso, você olha pras flores, é tudo maravilhoso. Pra que a gente tem que andar feio? Por que a gente não, sabe, não traz isso, né? Do belo que tá na gente. Aí você falou assim, virou, não virou não. Sabe, o que a gente está falando tem tudo a ver com o seu trabalho, tem tudo a ver com essa questão de trabalhar autoestima, de trabalhar a marca pessoal, de colocar a pessoa num ponto máximo de alegria, de felicidade, de autoestima, onde ela vai entrar em alta produtividade, vai ter resultado, né? Eu fico entusiasmado com essas coisas, né? Porque realmente depois que eu passei na minha vida por uma série também de processos de autoconhecimento e de fazer isso também para outras pessoas, eu falo assim, gente, é maravilhoso você ver um ser humano mudando, né? Saindo daquela coisa assim de, às vezes, uma posição de inferioridade, igual você falou, né? Você trouxe aí, da pessoa chegar num lugar e não se reconhecer, não se sentir bem ali, porque está se julgando inferior aos outros. Ninguém precisa disso, não é? Ninguém precisa disso. Na verdade, quando a gente tem a possibilidade de ajudar alguém a sair desse lugar, é muito legal. É muito. Entendeu? É muito E quando você legal. fala, né, essa questão da mudança, né, que eu tô passando por esse processo, né, começando aí com a Thaís. Mas que é importante, eu acho, né, a gente falar que não é mudar a pessoa, é fazer uma mudança para muitas vezes que ela volte para a essência dela. Exato. Porque ela tá fora, né? Exatamente. E isso, que a gente já falou disso aqui, mas só chamando, né, essa atenção, que é o que? Ela sai da essência. Sim. E aí sim, vai causar sofrimento, vai causar uma imagem que não é aquela que ela é, muitas vezes, né? Não é criar um personagem... Não, entendeu? É Até ajustar, porque a né? Thaís falou uma palavra, não é uma palavra, ela falou uma frase aqui que é assim, será que isso se sustenta? Quer dizer, quando você cria algo que não é real... Que não é você, né? Aí não se sustenta. Não sustenta. É uma fala que eu costumo dizer o seguinte, né? Quando a gente está criando um personagem ou está tentando fingir ser algo que a gente não é, acontece um fenômeno que é o seguinte, a gente vai enganar muita gente por pouco tempo, vai enganar pouca gente por muito tempo, né? Mas não vai enganar todo mundo o tempo todo. Vai chegar num momento que cai a máscara. A gente percebe, né? Percebe. Quando aquilo não é real, né? Fica esquisito, né? Percebe. Quem que fala isso? Fala assim, aquilo que não parece com dono é roubado. Sabe? Tem aquela frase, né? Tipo, de internet, quem é de verdade sabe quem é de mentira. E a gente sente, né? E aquilo que não parece com dono é roubado. Porque não é natural, né? Não é natural. Você tá, né? Quando tá fingindo alguma coisa, né? Mas é muito legal isso. E não tem jeito, tudo isso acaba sendo transmitido na nossa imagem, naquilo que a gente passa. Exatamente. Né? E uma coisa que é muito legal, a gente voltando ali para a questão da marca pessoal, Sim. quando a gente traz ali nos arquétipos, cada arquétipo tem a sua motivação. E o cliente, ele busca coisas relacionadas àquela motivação. Então, por exemplo, aqui, né, um estudo que a gente está fazendo, que a gente percebe que o EVEX tem muito esse arquétipo do criador. A gente vai estudar isso melhor. Mas o que é o arquétipo do criador? Ele ajuda as pessoas a se recriarem. O criador, ele é o artista, ele é também aquela pessoa da inovação. E ele tanto pode ir no sentido da arte, no sentido de música, de poesia, mas ele também pode ir no sentido da criação, assim, criar produtos novos, ter ideias diferentes. Então, o criador, ele ajuda as pessoas nessa recriação, com a imaginação, ao mesmo tempo uma pessoa super sensível,
tem os seus medos também. Então, um cliente que se conecta com outra pessoa do arquétipo criador, ele está buscando isso. Então, cada arquétipo, ele tem aquilo que é mais forte nele e ele vai atrair a pessoa que busca aquilo. Então, por exemplo, um dos arquétipos que eu trago no meu perfil é um arquétipo que é muito mal interpretado e que ele se chama amante. As pessoas associam sempre esse arquétipo a uma sensualidade excessiva, mas não é. O arquétipo da amante, ele tá ligado ao amor. Pode ser ao amor romântico, mas pode ser ao amor universal. E é um arquétipo que faz tudo com paixão, mas que tá ligado, que tem um senso estético muito forte. Então é mais vaidoso, gosta de se sentir bem, gosta de se sentir bonito. Então desde pequenininha lá, que eu falo que eu aprendi muito com as minhas irmãs, elas foram muito a minha referência, porque a minha irmã mais velha é 9 anos mais velha que eu. Então eu toquinho assim, via minha irmã fazendo escova no cabelo, ela se maquiando, fazendo unha. Aí elas usavam aqueles saltos fininhos, assim, o escarpão. Eu olhava aquilo e ficava, ai, que coisa linda. Então elas foram minha referência. Então um dos arquétipos que tem na minha personalidade é esse, não é o mais forte, mas quando a gente pensa no arquétipo de marca, ele tem muito a ver com a minha marca. Porque dos perfis ali que buscam a consultoria, tem uma grande parte que tem esse perfil. Sim. Que o amante, ele quer o quê? Ele quer pertencer, ele quer se sentir amado, ele quer se sentir admirado, quer se sentir bonito. Então, quando a gente pensa, eu falo assim, né? Vamos falar de marca pessoal. Eu vou fazer um estudo dos arquétipos, ver quais são os arquétipos predominantes. Então, não necessariamente o seu arquétipo predominante, ele vai ser o que tem a ver com a sua marca, porque depende muito do que você faz e a gente tem mais de um arquétipo. Então, a gente pode ter um mais forte, a gente pode ter 3 mais fortes, a gente tem eles mais atuantes ali e pode mudar de acordo com o momento de vida, né? Então, quando a gente tá lá na adolescência, a gente tem um rebelde mais ativo. E aí, esses arquétipos, a gente vai entender, então, quais arquétipos são mais fortes em mim. Descobrir isso, quais arquétipos têm a ver com o meu serviço. Então, por exemplo, meu serviço é consultoria de imagem. Ele tem a ver com o arquétipo da amante? Ele tem a ver. E aí, o que o cliente está buscando quando ele quer, o que ele quer quando ele busca uma consultoria? Então, eu tenho um cliente que quer se sentir mais bonito, eu tenho um cliente que quer ter sucesso através da imagem, que aí a gente já está falando de outro arquétipo, tem um cliente que quer a transformação, então a gente já está falando de outro arquétipo, então a gente vai pensar nessa conexão toda. E tem que ter a ver com a personalidade, porque, de fato, é essa verdade que vai atrair o cliente. Então, normalmente, tem alguns perfis de clientes que não chegam para mim. E tem outros que tem mais essa conexão. E tá tudo bem. Quando a gente define esse posicionamento claro, né? E esse posicionamento é realmente quem eu sou, esse posicionamento ele vai atrair ou repelir. Vai atrair quem? O cliente certo. E vai repelir quem? O cliente errado. E aí a gente não precisa querer ter todo mundo, né? Sim, não tem como. Nem deve. Muito, exatamente. Muito bom. Pois é, né? Olha só, a gente, né, que tá no papo aqui, já tá dando quase 1 hora, a gente nem percebe. Nossa. Porque quando a conversa é boa, né, André, a gente fala que a gente nem vê, né? E normalmente quando a gente pega de papo com a Thaís, a gente fica umas 3, 4, 5 horas. Ela já brincou ali que tem a cerveja depois. Depois tem que já vermos preparados. Pois é. Mas é isso, Thaís, que papo gostoso, né? Ótimo. Sempre é muito bom a gente trazer, né, pessoas, profissionais como você, que a gente sabe que vão agregar, né, aqui para o pessoal que nos acompanha aí, empresários e empresárias, e outras pessoas também, né, que nos acompanham. E aí a gente gostaria de partir, né, André, indo aqui para a finalização. E queria, assim, né, se você pudesse deixar, né, qual seria a sua última mensagem para o empresário, para a empresária, sobre esse poder, né, da imagem dele frente ao que ele faz. Então, antes de falar para o empresário, eu quero dizer para vocês que, assim, eu fico muito feliz com esse espaço, porque poder falar da profundidade que é trabalhar uma imagem, isso é muito raro, né? A gente ter esse espaço para falar, assim, com tanto detalhismo, com tanta profundidade sobre o que isso causa na vida das pessoas. Isso é muito legal, porque inclusive reforça pra mim por que eu faço isso, né? Isso é muito gostoso. Não é trocar de roupa. Não, exatamente, não é trocar de roupa, né? Porque às vezes lá atrás eu ficava assim, tentando entender a dimensão disso e de ficar... Porque é aquela questão, a gente quer fazer alguma coisa que tenha significado, né? Que toque a vida das pessoas, que toque o coração das pessoas. E aí, pro empresário, eu falo que se conheça.
se conheça, entenda quem é você, entenda quem é a sua marca e, assim, investigue para que você consiga fazer essas mudanças e sustentar isso. Porque a frase que eu adoro falar é: a gente precisa revelar a nossa beleza, revelar o nosso potencial e colocar ali aquilo que a gente veio para ser. Bom, e agora tem o que a gente chama aqui de momento jabá, sabe? O momento jabá é a hora que você conta para a turma como que eles podem entrar em contato com você para poder conversar, como que te acham aí para contratar a Thaís Caputo para fazer a sua consultoria de imagem e marca pessoal. Perfeito. Primeiro, seguir o meu Instagram, thaiscaputo.estilo, Thaís com H. Então, repetindo, thaiscaputo.estilo. Lá no meu Instagram, tem no link da bio o meu WhatsApp, então pode mandar uma mensagem por lá ou pelo inbox, falar que assistiu aqui o nosso podcast e a gente começa uma conversa para ver qual que é a melhor consultoria para vocês. É isso aí, gente. Olha, aqui Valéria já está fazendo, eu começo daqui a pouco, aí vocês que acompanham a gente daqui a pouco vão ver as transformações por aí, né? Isso mesmo. Então é isso, né, Valéria? Isso mesmo, Thaís. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade de vir aqui bater esse papo com a gente. E, pessoal, fiquem aí ligados. Toda quinta-feira sai um novo episódio no nosso canal do EvexCast. Sigam aí também as nossas redes sociais, que diariamente tem conteúdo no Instagram, @valeria.bax, André Bax, _oficial. E o que mais, André? Bom, se você está assistindo no YouTube, aproveita aí para poder, né, seguir o nosso canal, aperta o sininho para receber os nossos vídeos em primeira mão, não perder nenhum conteúdo e vamos para cima!